A psicologia do desenvolvimento afirma que as manifestações das atividades psíquicas no adulto advêm de um longo percurso e, por meio dos estudos nos campos da identificação e explicação das mudanças que ocorrem no indivíduo em um ou mais aspectos do comportamento ou atividade psicológica, trouxeram inovações para a ciência e, da mesma forma, para a pedagogia, subsidiando-a na organização das condições para a aprendizagem infantil, de modo que se possa ativar na criança processos internos de desenvolvimento que serão transformados em aquisições individuais. Cada processo é individual, porém, deve-se levar em conta o nível de maturação, as aprendizagens adquiridas ao longo da vida e as circunstâncias culturais, sociais e históricas que esse ser atravessa. Então, é dessa forma que a interação do sujeito com o meio retira seus limites, assim como Oliveira destaca. O desenvolvimento não deve ser entendido no sentido estrito, isto é, do nascimento à morte, mas como um meio de compreender os diferentes aspectos deste processo. As experiências são responsáveis pela formação do indivíduo. E o processo educativo não está fora desse contexto, podendo sofrer diversas interferências que podem ser oriundas também de diversas causas, sejam elas físicas, emocionais, sensoriais, ambientais e até multifatoriais. Nesse contexto, podemos incluir também a interferência familiar no processo educativo do indivíduo. Olá, meu nome é Henrique de Moura Machado, sou aluno do curso de Música EAD da UFT e dentro da matéria de Psicologia e Desenvolvimento, do Desenvolvimento e Aprendizagem, eu vim falar sobre o tema Aprendizagem enquanto experiência prática do indivíduo, que faz parte do produto coletivo da turma do Polo de Porto Nacional. Fazendo uma progressão pedagógica sobre o tema, a gente precisa entender alguns aspectos e até desconstruí-los para lançar luz sobre o assunto. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente entende que esse processo acontece a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes através do estudo, do ensino, da experiência. Elemento fundamental nessa discussão, o indivíduo precisa ser entendido como um ser complexo em sua subjetividade individual e social e capaz de promover mudanças significativas no meio em que vive e nas pessoas que o cercam. A experiência resultante desses processos através da sua praticidade direciona as ações para a melhora do processo de ensino-aprendizagem. A prática, ela nos situa no ambiente em que estamos inseridos. Tudo que aprendemos de uma maneira ou de outra tem a prática envolvida. Existem diversos estudos onde a prática é o elemento principal na aquisição de novas habilidades. O indivíduo aprende vivendo a experiência, fazendo. Mas nem tudo pode ser visto por esse ângulo. Precisamos salientar que somente a praticidade não torna significativo o aprendizado. Posso realizar uma tarefa, mas sem a teoria de como fazer, apenas mecanizo as minhas atitudes e não internalizo o significado. Para dar um exemplo bem simples, basta colocar uma pessoa que nunca teve contato com a parte elétrica de uma casa e pedir para ele fazer um reparo. Isso porque as crianças internalizam todos os acontecimentos do ambiente familiar e exteriorizam no ambiente escolar. Alguns teóricos até chegam a reconhecer e afirmar que a convivência familiar promove uma socialização que contribuem para a construção sócio-histórica do indivíduo. Chegam inclusive a reconhecer que o fator que mais tem influência na vida dos seres humanos é sim a questão familiar, porque é capaz de desencadear outros diversos fatores.
Portanto, para uma aprendizagem eficiente e saudável, é sim necessária a presença e participação sólida, mas sobretudo harmoniosa da família no processo educacional. Então, a gente percebe que os processos nunca são autossuficientes, sempre precisam estar interligados a outros processos para que a aprendizagem aconteça. Assim ocorre dentro da escola com nossos alunos. Eles precisam ser compreendidos não apenas como números, mas como seres humanos complexos, diversos, carregados de conhecimento e imersos em conflitos de uma subjetividade latente, né? E de uma singularidade pulsante. Essa compreensão nos possibilita construir novas relações que irão impactar significativamente na aprendizagem. Quando passo a enxergar o outro além do que eu vejo, eu expando o horizonte e vislumbro novas práticas. Tudo está interligado. O respeito à história do meu aluno com a bagagem histórico-cultural, né, na linha do Vygotsky, a capacidade de interação com o outro e com o meio como produto de conhecimento, a singularidade como processo subjetivo que fundamenta relações e propõe trocas. Toda essa rede desemboca em experiências práticas. Amar, incluir, são verbos de ação. Ação é movimento é vida, é prática. A aprendizagem significativa, contextualizada e formadora ocorre através do processo de fazer, realizar. Para dar um exemplo bem simples, dentro da escola mesmo, basta você assistir uma aula de história e logo em seguida ter a oportunidade de fazer um passeio no museu, algum lugar marcante que você descreveu no seu livro durante a sua aula. Ou então, numa aula de ciências, você ir para o laboratório e realizar a experiência que foi proposta em sala de aula. Na própria educação física, que é a minha área, você acabar de ter uma aula, passar 2 semanas direto em sala de aula sobre determinado esporte e depois ir para a quadra praticá-lo. Então, a experiência prática do indivíduo, ela torna a aprendizagem significativa desde que contextualizada, desde que imersa em toda essa rede que a gente acabou de falar. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento do indivíduo como processo sócio-histórico acontece desde que o ser humano nasce, encerrando com sua morte, pois este processo é construído através da interação sociocultural que cada ser recebe. Isso se dá ao longo de toda a vida, já que nascemos acompanhado e morremos da mesma forma. Assim sendo, o ser humano que tem uma base sociocultural mais estruturada, mais equilibrada, terá um emocional mais positivo e mais equilibrado, absorvendo melhor o ensino, aprendendo mais facilmente que os outros ser pensante, o qual não teve a mesma oportunidade. Piaget dizia que o conhecimento ele não procede da experiência única com os objetos, nem de uma programação pré-inata no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de novas estruturas. O autor acredita que o conhecimento surge a partir do equilíbrio entre duas ações, a assimilação e a acomodação dentro do cérebro. A assimilação acontece quando o sujeito passa a incorporar as experiências aos esquemas já existentes no seu pensamento. Já a acomodação ocorre quando essas estruturas que já existem no pensamento do sujeito são modificadas através de uma experiência que ele nunca teve. Assim, o sujeito vai equilibrando o que ele já conhece e aquilo que ele experimentou. Piaget estudava
o nascimento do pensamento, comparando para saber realmente como a pessoa aprendeu. Segundo Piaget, em seus estudos do desenvolvimento infantil, ele disse que todas as crianças, todos os seres humanos passam por 4 estágios de desenvolvimento, quais sejam: o primeiro estágio é o sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade. O segundo estágio é o chamado pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Dos 7 aos 12 anos, temos o estágio operatório concreto, para só a partir dos 12 anos a criança alcançar o estágio operatório formal. É importante lembrar, como foi dito no começo, que o indivíduo ele é fruto também da interação com o meio ambiente. Então, o resultante em cada ser, em cada indivíduo, não cumpre exatamente as idades que foram indicadas, mas, de uma forma geral, é que o que se indica para os 4 estágios do desenvolvimento infantil. Olá, professor José Fernando, aqui é o Leiro José e este é o meu trabalho de Psicologia, Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. O primeiro ponto importante em sua teoria é que o desenvolvimento acontece de forma prospectiva e não retrospectiva, ou seja, o desenvolvimento que importa é o que vem a ser, o que ainda não ocorreu. Se a criança ainda não consegue amarrar os sapatos, não sabe a ler ou assentar-se, é ali que deve ocorrer a intervenção pedagógica. E é também onde entra o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Mas antes de definir sobre essa zona de desenvolvimento, devemos entender 2 conceitos também de Vygotsky. O desenvolvimento real, que é quando uma criança já sabe executar uma determinada atividade. E essa é bom ressaltar. É a forma retrospectiva. E na outra ponta, o desenvolvimento potencial, que embora a criança ainda não saiba fazer, mas está próximo de ocorrer. Normalmente sabemos que está próximo de ocorrer pela simples observação que a criança já se relaciona com os objetos do conhecimento. Ela ainda não consegue através de uma ação autônoma, mas com a ajuda de uma pessoa mais experiente, obtém sucesso. Portanto, a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que estão em processo de maturação, são embrionárias, prestes a ocorrer por intervenção de outra. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Assim nos falou Vygotsky, teórico da proposta socio-interacionista. Teoria que tem 2 premissas básicas. A primeira, que o conhecimento advém da interação do indivíduo com outras pessoas durante o processo histórico, cultural e social pelo qual o indivíduo passa em sua vida. E a segunda, que a aprendizagem propulsiona o desenvolvimento. Assim, para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo é estruturado a partir das relações sociais estabelecidas entre indivíduo e mundo exterior, considerando que tais relações ocorrem dentro de um contexto histórico e social, sendo a cultura um fator de fundamental importância, ou seja, o homem relaciona-se com o mundo por meio de uma relação mediada e não direta. Vygotsky, além disso, se dedicou ao estudo das funções psicológicas superiores, ou seja, o funcionamento psicológico tipicamente humano. Assim, sua teoria distingue 2 tipos de funções psicológicas, as elementares e as funções mentais superiores. As funções elementares têm origem biológica e dizem respeito a reações automáticas, ações reflexas e associações simples. Já as funções mentais superiores, funções estas que distinguem os seres humanos dos animais, se referem a funções relacionadas à senso-percepção, à memória, atenção, linguagem e pensamento, funções estas indissociáveis entre si e, por último, a emoção. O ser humano, ao nascer, detém consigo apenas funções psicológicas elementares, e é na interação com o meio social e cultural que a criança vai adquirindo novas aprendizagens, sendo o desenvolvimento das funções psicológicas superiores resultado direto da aprendizagem. Retomando o que foi dito ao início, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento do pensamento de Vygotsky.
Portanto, o desenvolvimento do ser humano se dá numa relação dialética entre sujeito e sociedade ao seu redor. Ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem, assim nos disse Vygotsky. Sociogênese diz respeito à história do meio cultural onde o sujeito está inserido e as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico desse sujeito, que de certa forma ainda o define. O que ocorre é que, de acordo com cada cultura organizada o desenvolve. Por exemplo, as fases da adolescência e da velhice são desenvolvidas de formas diferentes dependendo da cultura do local que se analisa esse sujeito. Na sociogênese, ou história da cultura, história cultural, diz que o indivíduo sofre interferências do meio no qual está inserido. Ou seja, não existe uma idade padrão para determinadas fases da vida. Isso pode acontecer de diversas formas, a exemplo de casamentos que vêm de acordo com a cultura. Isso acontece de forma muito diversificada. Temos a cultura indígena, onde o jovem passa por alguns ritos que o tornam prontos para assumir essa fase, e alguns países orientais o casamento ocorre ainda muito cedo, e diferentemente do Brasil, que temos a pré-adolescência ou adolescência, onde o jovem, essa fase se dá ainda muito cedo, e a fase adulta cada vez mais tarde. Os filhos ficam cada vez mais nas casas dos pais. Então, o que isso nos mostra? Que, de acordo com o meio ao qual o indivíduo está inserido, ele tem que assumir certas atribuições. Ou seja, um jovem, em determinados lugares, com 15 anos, ele já pode ser casado, assumir uma família, ter suas obrigações, enquanto outros, no Brasil, por exemplo, com 30 anos, estão vivendo totalmente dependente dos pais. E temos também a questão de alguns países onde o homem pode casar com mais de uma mulher. E isso no Brasil já seria tratado como crime, a bigamia. Então, Vygotsky trata disso na sociogênese, que é essa interferência nas relações e no viver do indivíduo. Cada fenômeno psicológico tem a sua própria história, abordado a partir da teoria de Vygotsky. Quando nós usamos esse termo de microgênese, a gente usa a palavra micro não para enfatizar algo pequeno, mas nós usamos ela focando mais na singularidade do sujeito psicológico, no seu processo subjetivo pessoal, na sua individualidade e naquilo que só ele tem, ou seja, naquilo que está entranhado dentro de si, algo bem pessoal que tem a sua identidade. Aquilo que foi desenvolvido dentro daquele sujeito, daquele fenômeno, né? Algo da sua história, né? Da sua história pessoal. A microgênese consiste no desenvolvimento da história de cada fenômeno, como falei anteriormente. E quando nós enfatizamos a história de cada fenômeno, nós enxergamos como as mesmas se diferem. Então, cada sujeito, cada fenômeno, cada pessoa, cada ser, ele tem a sua própria história. Por mais que as pessoas vivem no mesmo ambiente, no mesmo local, elas têm a sua história, ela tem aquela coisa individual dela, né? Porque ninguém é igual ao outro, ninguém passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas experiências, pelos mesmos processos. Então, o desenvolvimento pessoal
construído a partir da microgênese vem a partir das situações vividas. Então, cada situação vivida define a singularidade daquele sujeito, daquele fenômeno. E isso que consiste a microgênese, né? As experiências, aquele aprendizado que cada sujeito teve, que cada fenômeno teve a partir das suas experiências. Eu estarei falando sobre Vygotsky e um pouco da perspectiva que envolve o processo de desenvolvimento, né, na visão de Vygotsky. Para ele, a aprendizagem ela promove o desenvolvimento, né? A gente está acostumado muito a ouvir que a aprendizagem em si ela é o desenvolvimento, enquanto para Vygotsky a aprendizagem ela promove aquilo que ele chama de desenvolvimento, que é o que a gente vai estar vendo aqui. Primeiro eu gostaria também para facilitar, assim, até algo que facilitou um pouco minha compreensão em Vygotsky, eu queria salientar aqui 3 pontos para a gente estar começando. Primeiro, processo de aprendizagem. O segundo, a aprendizagem mediada. E terceiro, o desenvolvimento. Em relação ao processo de aprendizagem, vale lembrar que para Vygotsky, esse processo de aprendizagem ele não é algo assim que vem, vamos colocar assim, um depósito de conhecimento. Aquela visão tradicionalista de que o professor ele é o detentor do conhecimento, portanto ele informa, o aluno aprende e está tudo tranquilo. Não é bem assim. Para Vygotsky, muito pelo contrário, o desenvolvimento, o processo de aprendizagem em si, ele ocorre a partir de uma certa interação que vai ocorrer entre o sujeito e o indivíduo, vamos colocar assim, né? Essa interação ela tem processos. Esses processos eles vão propiciar esse aprendizado mediante a exploração do ambiente de que ele, né, no caso, do caso ao sujeito é apresentado. Para Vygotsky, o ambiente, quando ele fala ambiente, ele está falando as potencialidades que há em volta do indivíduo ali. O local, a forma como ele foi criado, a cultura, o meio, tudo isso engloba um ambiente que propicia por si as potencialidades para o aprendizado. Aprendizado esse mediado pelo professor, obviamente, mediado de uma forma não como depositário de conhecimento, mas como alguém como facilitador, vamos colocar assim. Essa exploração desse ambiente propicia esse aprendizado ao aluno, né? O Vygotsky ele vai chamar isso de desenvolvimento de processos mentais. Para Vygotsky, é a aprendizagem que promove o desenvolvimento da criança. No caso, as funções psicológicas, ela desenvolve por meio de processos. No caso de apropriação dos instrumentos e de signos construídos socialmente pela humanidade. O que é isso? No caso, para Vygotsky, o desenvolvimento vem depois da aprendizagem. No caso, a criança, quando nasce, ela aprende primeiro. No caso, em questão de... Ele cita exemplos, né, de gestos que a criança faz que dá para compreender, né, que outras pessoas mais velhas compreendem. Então aí, pelo esse passo, ele fala que então, a aprendizagem vem primeiro, depois o desenvolvimento, né? Já Piaget, ele já faz o oposto. Ele fala que o desenvolvimento vem primeiro, depois o aprendizado, né? Tem uma parte que Vygotsky também fala, que toda função psicológica se desenvolve em 2 planos. No caso, primeiro no plano das relações entre os indivíduos e depois no plano subjetivo do próprio indivíduo. A gente vai para o segundo ponto que eu falei, vamos colocar aqui a aprendizagem mediada. São interações pedagógicas que ocorrem entre o aluno, o ambiente e o professor. Ela tem uma função vital nessa internalização que o aluno ele carrega em si do aprendizado, né, do ambiente, de tudo que ele observa à volta dele, das potencialidades que ele já carrega com ele para o aprendizado.
essa internalização ela vai apontar para uma forma de aprendizagem mediada pelo professor. É uma interação pedagógica. Por fim, quando a gente caminha para o âmbito do desenvolvimento, quando Vygotsky fala que a aprendizagem promove o desenvolvimento, são todos esses processos. Esses processos, eles são o aprendizado. Mais uma vez eu volto a salientar, os processos, eles são o aprendizado. Não que os processos eles gerem um fim de aprendizado. Na verdade, o fim aqui em Vygotsky é o desenvolvimento. Todos esses processos, eles vão todos esses processos que o sujeito vai vivenciar, ou seja, o ambiente em que ele vai explorar, a forma que ele vai ter uma interação pedagógica mediada, tudo isso em si já é o aprendizado. Eu sempre gosto de dizer que, tipo assim, uma palavra bem conhecida, né, que a gente sempre usa, a experiência, vamos dizer. A gente acha que experiência é só uma coisa dos mais velhos. Na verdade, a experiência, ela também ela é um fenômeno que ocorre na criança desde quando ela começa a entender e compreender o meio que ela vive. Ela já está desenvolvendo aprendizado desde quando ela vem. Isso aí já entra, claro, outras teorias da parte psicológica, não é muito meu forte, mas eu diria que todos esses processos que a criança vivencia, ela é uma experiência de aprendizado. A aprendizagem, o desenvolvimento, eles são aspectos muito importantes para Vygotsky, pois para ele o desenvolvimento é promovido pela aprendizagem e a interação entre o meio e o indivíduo. Traduzindo tudo isso para Vygotsky, o desenvolvimento só ocorrerá através da aprendizagem, através de um professor e um aluno vivenciando essa troca de culturas, essa troca de experiência, certo? Para Vygotsky, esse contato entre o professor e o aluno numa sala de aula, entre essas duas personalidades, haveria uma troca de experiência que poderia ocasionar um desenvolvimento muito mais amplo e muito mais benéfico ao aluno que está nesse processo de aprendizagem, pois esse processo trabalharia de forma mais pessoal, de forma que motivaria e melhoraria o ensino do aluno com o contato com o professor, nesse aspecto pessoal, físico, que está de frente a frente, trocando experiências, envolvendo um ao outro ao meio de suas culturas. A experiência, sim, da criança, ela é o aprendizado. São esses processos que Vygotsky chama de processos. Processos que vão internalizar o desenvolvimento, que vão internalizar, no caso, vamos caçar uma palavra melhor aqui para a gente estar criando um significado melhor. Vamos colocar que o desenvolvimento ele vai ocorrer exatamente nessa relação com o outro, na criação de significados dessas relações. Essa experiência que ele vai ter com o outro, com o mediador, com o ambiente. O ambiente, vale lembrar que isso engloba não só a parte cultural de forma que exclui outros indivíduos, não. A forma como ele lida com as relações com outras pessoas, com o social, vamos dizer assim. Isso em si é o aprendizado. São essas relações que vai gerar o que Vygotsky ele vai definir como desenvolvimento dos processos mentais superiores. Então, em Vygotsky a gente pode dizer que a aprendizagem ela promove o desenvolvimento quando os processos, se a gente considerar que os processos são o aprendizado e não o processo é um meio para o aprendizado. Não, o processo ele é o aprendizado. Esses processos ele promove o desenvolvimento no final. Quando essa relação com o outro, como eu disse, ela cria significações nessas relações. Relações geram significados. E esse é o desenvolvimento que um indivíduo, que é o ponto do desenvolvimento que Vygotsky coloca aqui. Explorar um ambiente Vygotsky é explorar o que esse ambiente apresenta. Quando a gente fala
quando fala que o ambiente ele propicia o desenvolvimento, ele propicia o aprendizado, na verdade, são significados que a gente carrega conosco, que a gente chama de experiência. Então, para encerrar, eu diria que a aprendizagem ela é o processo gera aprendizagem, e no final o desenvolvimento que ocorre junto com esse aprendizado, que ocorre ao passo que você aprende, você se desenvolve. No final, quando ela cria esses significados nessas relações. A psicologia de Piaget está fundamentada na ideia de equilibração e desequilibração. Quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, há naquele momento um desequilíbrio e surge a necessidade de voltar ao equilíbrio. O processo começa com a assimilação do elemento novo, com a incorporação às estruturas já esquematizadas através da interação. Há mudanças no sujeito e tem início, então, o processo de acomodação, que aos poucos chega à organização interna. Começa, então, a adaptação externa do sujeito, que é quando a internalização já aconteceu. O novo desequilíbrio volta a acontecer e pode ser provocado por carência, curiosidade, dúvidas e etc. O movimento é dialético, de movimento constante. E o domínio afetivo acompanha sempre o cognitivo, que são as habilidades intelectuais, nesse processo endógeno. Piaget trabalhou o desenvolvimento humano em etapas, períodos, estágios e etc. Sempre que nós falamos em aprendizagem escolar, nós já temos na nossa mente um modelo pré-definido, que é o modelo em que nós adotamos, que nós passamos por ele e que nós temos hoje à nossa disposição, que é aquele modelo de termos uma classe, uma turma, em geral, quando se trata de uma turma presencial, uma sala com alunos que são nivelados por séries, que são periodicamente avaliados por meio de métodos específicos, enfim, com todas aquela sistemática que nós já conhecemos. A complexidade da diversidade de alunos que temos ao ensinar esse vasto campo de alunos que temos, dessa diversidade, que tem essa diversidade. E cada um tem a sua diferença, como tem alunos que têm qualidade financeira maior, já tem alunos que não têm nem material para ir para a escola, tem alunos que têm acesso à internet, já tem outros que não sabem nem o que é um computador, e tem alunos que não têm nem transporte para ir aprender. Mas existe uma característica muito importante que muitas vezes nós não paramos para pensar e que os autores abordam, que é a questão da complexidade que advém justamente da diversidade de alunos que nós temos. Nós temos alunos das mais diversas realidades possíveis. Nós temos alunos com baixo poder aquisitivo, outros com alto poder aquisitivo. Temos alunos que têm mais acesso à internet, mais acesso a recursos tecnológicos, a meios de comunicação em geral. E por outro lado, nós temos alunos que não têm essa vivência, não têm esse acesso. Nós temos alunos que têm determinada realidade familiar, outros alunos que têm outras realidades familiares, alguns que têm carência do convívio familiar ou do convívio social de alguma forma, outros que já têm maior nível de sociabilidade por estarem inseridos em diversos meios. Essa diversidade, porque os educadores têm que buscar compreender essa diversidade real de como se aborda a aprendizagem na escola, buscando ver esses pontos e não ensinar um método em si para esse campo grande que temos de diversidade de alunos. Que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua peculiaridade, cada aluno aprende de uma maneira diferente, então não devemos ensinar de uma maneira só para vários alunos, digamos. Como tem alunos que aprendem mais fácil brincando, tem alunos que aprendem mais fácil lendo, tem alunos que aprendem mais fácil vendo vídeo. Pensando nisso, nós vemos que cada pessoa vai ter uma individualidade muito grande, vai ter características muito específicas. Isso vai gerar uma complexidade muito grande dentro do ensino escolar. O que os autores apontam nesse sentido é uma crítica às teorias únicas de educação, porque você não pode adotar um único método para lidar com todas essas realidades. Você precisa de métodos específicos e de abordagens diferentes para lidar com cada uma dessas realidades da melhor forma possível.
Sujeito, nas palavras de González Rey, se trata do indivíduo singular capaz de atuar sob os próprios contextos e processos que o determinam. Esse sujeito, ele é ativo, participativo em seu próprio processo de desenvolvimento. Então é necessário que a pessoa se torne um sujeito para poder confrontar e se posicionar no mundo em que ele vive. Assim, ele deve se expressar através de pensamentos, de reflexões e da produção de sentimentos. Então, ele se tornará um agente de transformação. Para González, subjetividade é a organização dos processos de sentido e significados que aparecem e se organizam em diferentes formas e níveis do sujeito e na personalidade da pessoa, assim como nos diferentes espaços sociais nos quais esse sujeito ele atua. González define que a subjetividade ou o pensamento subjetivo é um sistema complexo, dialógico e dialético, influenciado pelo próprio fluxo da sociedade, pelo movimento das coisas e das relações complexas. Assim, segundo González, a subjetividade é a complexa combinação de emoções e processos simbólicos vivenciados em diferentes momentos na sua vida. A aprendizagem é o ato de compreender e pôr em prática os elementos transmitidos pelo meio sociocultural. É algo que se processa internamente a partir daquilo que é exterior, confrontando o sujeito que aprende. A ocorrência da aprendizagem é fortemente associada à aplicabilidade, que é a necessidade ou utilidade de ser colocado em prática. A aprendizagem ela está ligada a tudo de várias formas. Aprende-se sobre tudo, sobre o mundo, sobre pessoas, sobre habilidades, sobre atitudes, sobre aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que chama atenção. Principalmente a prática no cotidiano. A singularidade na aprendizagem e a docência. Como formandos de um curso de licenciatura, acredito que haja a necessidade de um planejamento pedagógico flexível, a partir da percepção das singularidades que envolvem os sujeitos presentes na sala de aula. Tais singularidades se mostram como aspectos base para a construção de um planejamento que faça sentido, produza significado e constitua a efetiva aprendizagem. Segundo Pernon, para uma compreensão das singularidades, é necessário que o professor acompanhe continuamente a relação do aluno com as atividades propostas, o que caracteriza um processo de avaliação formativa. Para uma análise mais clara e objetiva, os registros diários de cada aluno facilitará nesse processo. Tais registros dizem a respeito ao seu contexto de aprendizagem na sala de aula, destacando as atividades que eles desenvolvem com maior facilidade ou não, na busca pela compreensão dos motivos que envolvem o sucesso ou os problemas na realização das atividades. Estes registros constituem avaliação, ou seja, o acompanhamento contínuo das aprendizagens dos alunos e a percepção das singularidades que as envolvem, de modo a potencializar o planejamento posterior. A avaliação, assim, está intrínseca ao processo de aprendizagem, o constitui e possibilita a compreensão das singularidades de cada aluno. Não se apresenta como mero resultado, mas como desencadeador de objetivos pedagógicos para o planejamento didático do professor. Aprender é uma atividade que precisamos desempenhar, pois sem ela não conseguimos sobreviver. Ao chegar ao mundo, essa necessidade da vida humana começa a se impor, sem que haja um ponto de chegada. No entanto, além de aprender para sobreviver, ou melhor, para viver, devemos também aprender para ser, pois essa atividade nos constitui enquanto pessoa, nas nossas trocas constantes, ou seja, no âmbito dos processos de socialização.
A afirmação da ideia de que a escola é um bem em si mesma, que tem o papel de democratizar o saber, que pode fazer a mudança social, fez com que ela precisasse ser eficiente. Para isso, assimilou em sua proposição a fragmentação do conhecimento como modelo mais formal, assumindo as disciplinas ou matérias escolares como um espaço de organização do conhecimento produzido socialmente. Logo, linguagem, matemática, história, geografia e ciências, entre muitas outras, compõem uma rede de conhecimentos a serem transmitidos na escola, que caracteriza o conhecimento escolar e que encaminha para a ideia de uma correspondente aprendizagem escolar. Então, hoje, o grande desafio da escola, hoje e sempre, será o de transitar entre a igualdade e a diferença, entre aquilo que precisa e deve ser igual para todos e entre aquilo que só pode ser visto sobre um prisma da diversidade. E nas escolas hoje em dia, o que podemos perceber é que a repetição é equivocadamente vista como aprendizagem, uma vez que é nela que se apoiam as avaliações. Não se pode estranhar a apatia, a falta de interesse e de motivação que constituem a principal reclamação para com os professores. Dentro da escola, hoje, os alunos vivem uma realidade apartada da vida real. O que precisa ser modernizado na escola não são as suas condições físicas, seus materiais ou equipamento. Às vezes até são. Mais do que isso, no caso, ela precisa ser repensada enquanto modelo, pois não há dúvida de que informação o aluno pode receber de forma fácil e a qualquer momento. Mas operar, questionar, criar, a partir dessa informação, não tem recebido o necessário incentivo dentro da escola. Dessa forma, a realidade da aprendizagem escolar precisa ser questionada e revista. Fica compreendida, assim, a aprendizagem na interface e na interdependência dos aspectos cognitivos intelectuais que irá compor um sistema dinâmico e complexo com os aspectos afetivos. Para isso, um se torna condição do outro, e não causa, e formam uma unidade sistêmica. Essa aprendizagem, então, só pode ser definida e explorada pelo próprio sujeito, que define os tipos de entrelaçamento que serão feitos com aprendizagens anteriores, o que comporá uma complexa rede, pois não se constituirá apenas da dimensão cognitiva. Os lugares, o trânsito e o movimento dessa estruturação ganham significados e sentidos ao longo de todas as experiências de aprendizagem. E acompanhar toda essa movimentação ou investigá-la é uma possibilidade para o professor. Uma investigação que significa procurar acessar a produção de sentido subjetivo, gerada nas situações desencadeadas na sala de aula. São precisamente os sistemas de relacionamento no interior da sala de aula os que permitem o desenvolvimento dos recursos subjetivos das crianças. Fica evidente que a aprendizagem é uma função do sujeito e que ela se encontra fortemente impactada pelos entrelaçamentos da subjetividade individual e social, em que aparece a diversidade dos sentidos subjetivos como eclosão da singularidade de alunos e professores. Obrigado. Estou aqui para falar da escola como espaço inclusivo. Falo com propriedade, pois trabalho na educação há 11 anos e, infelizmente, a nossa escola hoje em dia ela não é tão inclusiva assim. A gente passa por muitas dificuldades, dificuldade de material, de pessoal, de estrutura física. E, infelizmente, nós não somos tão inclusivos assim. Pensar numa escola inclusiva é pensar além de rampas e banheiros adaptados. Incluir significa acolher e dar atenção a todos, e assim conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Apesar do consenso que a participação das pessoas com deficiência é um direito inquestionável, muitos professores e gestores escolares ainda resistem, declarando-se despreparados para conscientizá-la. Até mesmo educadores que se dizem favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência admite exceções, alegando não terem o preparo necessário. Uma escola inclusiva é uma escola de todos, é uma escola onde todos os alunos têm os seus direitos respeitados e garantidos. Esta escola ela deve também ofertar um ensino de qualidade para todos os seus alunos, criando ambientes inclusivos,
ofertando em contraponto atividades extras nas salas de recursos, essas atividades destinadas para a criança com alguma dificuldade de aprendizagem dentro da sala de aula regular. Mas eu acho que nós temos um papel, nós como educadores e futuros educadores de música, temos um papel de mudar essa história, nos capacitando, sim, tentando valorizar ao máximo o nosso aprendizado aqui na Faculdade de Música e também nos preparando para lidar com as dificuldades, com os alunos especiais, com os alunos que têm dificuldade de aprendizado, sabe? Então, esse é o nosso papel, eu acho que esse é o nosso futuro e a nossa grande missão como educadores de música. A inclusão não é só para alunos com deficiência, é para os alunos com dificuldades de aprendizagem, para os superdotados, para quem é discriminado pela cor, pela classe social ou por qualquer outro motivo. E essas atividades elas têm que ser oferecidas em contraturno ao horário de estudo da criança. O que faz uma escola ser inclusiva? Primeiramente, é ter um projeto pedagógico que visa um ensino para a diversidade. Analisar as causas de repetências em disciplinas, valorizar a cultura, a história e experiência de cada aluno e propor também práticas pedagógicas a partir da necessidade desses alunos, para que todos aprendam. Infelizmente, a escola é muito burocrática, é muito engessada ainda. Isso já é o cultural, né? A culpa não é nossa, mas o nosso dever é de mudar essa mentalidade, de formarmos um espaço escolar bem integrado, onde as crianças se sintam à vontade e se sintam bem. Em 1994, a Declaração de Salamanca enfatiza de forma quase redundante que educação para todos efetivamente significa para todos. Requisitos, restrições e exceções são inerentes à lógica da integração, da inclusão. Todos têm direito à educação e todos significa todos. Simples assim. E não se trata só de acesso. A escola inclusiva, ela oferece também condições de trabalho para que o professor atenda a educação inclusiva com qualidade. Deve ainda orientar os seus alunos quanto à questão do preconceito dentro e fora do ambiente escolar, pois vai ser por meio da convivência entre alunos que as crianças vão se desenvolver socialmente. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, retificada no Brasil com equivalência de emenda constitucional em 2008, garante participação efetiva, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento do potencial do educando. Rede 2004, ela afirma que os princípios da aprendizagem significativa, elas acontecem em ação e por mediação e valem tanto para alunos com necessidades educativas especiais quanto para qualquer outro aluno. A escola inclusiva, ela trabalha também em parceria com as famílias para entender a necessidade de cada criança, o contexto em qual ela vive, identificando assim a sua dificuldade de aprendizagem e dessa maneira traçando metodologia juntamente com a família. Uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todos, sem discriminação, e a cada um com suas diferenças, independentemente de sexo, idade, religião, origem étnica, raça, deficiência. Uma escola inclusiva é aquela com oportunidades iguais para todos e estratégia diferente para cada um, de modo que todos possam desenvolver seu potencial. Uma escola que reconhece a educação como um direito humano básico e como alicerce de uma sociedade mais justa e igualitária. Trazer aqui uma experiência vivida numa escola em que eu trabalhei. Nós tivemos que colocar nessa escola o ensino pelo sistema da pedagogia da alternância. E a pedagogia da alternância, ela trabalha muito a questão da aprendizagem enquanto experiências práticas do indivíduo.
Foi muito interessante esse sistema na escola, porque todo o processo da escola a gente tinha que inserir, a gente compartilhava, a gente dividia com os alunos todo o sistema, né? Apresentavam para eles. E foi muito enriquecedor. A gente discutia, a gente compartilhava com os alunos a proposta do ensino. Nós tínhamos um trabalho que se chamava projeto de estudo, e nesse projeto de estudo nós levávamos para eles o tema, e eles puxavam da experiência que eles tinham na zona rural para dentro da escola, e as experiências que eles tinham dentro da escola diante desses temas eles levavam para a comunidade deles. Então todo esse trabalho acrescentou, agregou dentro da escola. Nós crescemos muito com esse sistema de pedagogia da alternância, e esse sistema ele foi muito assim positivo, né? Trazer a experiência, o que o aluno faz no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua vivência, é muito importante, porque assim a gente consegue fazer um encaixe, né, da proposta de ensino com que ele vivencia. Então, a aprendizagem, enquanto experiências práticas do indivíduo, enriquece muito o ensino, produz muitos resultados positivos, agrega muito no querer saber do aluno, o aluno se interessa.